A biologia comparada começou lá com os pré-socráticos, filósofos da Grécia Antiga, que viveram entre os séculos 6 e 5. Eles buscavam explicar a natureza e a origem dos cosmos. Suas ideias foram fundamentais para o pensamento científico. O Heráclito defendia que a transformação é uma característica fundamental do universo e que ela pode ser relacionada a diferentes formas de vida e adaptações no ambiente. O Tales acreditava que a água era a base do universo, encontrando uma substância que unisse a biodiversidade. Empédocles introduziu a teoria dos 4 elementos: fogo, terra, água e ar. Ele buscava entender como a combinação e separação deles influenciava nas diferentes formas de vida. Ele também usou muito dessa teoria para entender todas as mudanças que aconteciam na biodiversidade. Tudo flui. A vida surgiu na água. O mundo é uma eterna mudança. Ainda na Grécia, um tempo depois, Platão influenciou com a sua teoria do mundo das ideias e observações sobre as diferentes formas de vida e os seus propósitos, influenciando no estudo sistemático da natureza. Aristóteles foi quem diferenciou plantas, animais e minerais. Por meio de observações, ele entendeu a importância da analogia, que são mesmas funções e diferentes estruturas, e a homologia, que são funções diferentes e a mesma origem. Um exemplo de analogia é a asa de uma borboleta e de um morcego. São bem diferentes, mas ainda assim com a mesma função, voar. Agora, um exemplo de homologia é a asa de um pássaro e o braço de um ser humano, que apesar de ter funções diferentes, têm estruturas bem parecidas. Indo para 1500, a época das grandes navegações, a ciência e a tecnologia experimentaram grandes modificações. Nessa época, é muito importante ressaltar as ilustrações de Delon. Em 1600, Descartes abordou sobre o método científico e a importância de uma sistemática para analisar a natureza. Na mesma época, Newton falou sobre um método experimental, onde se testam hipóteses para observar os resultados, além de suas leis terem sido extremamente importantes e relevantes para o estudo dos seres em diferentes ambientes. Em 1700 surge um nome importante, Carl Linnaeus. Ele criou o sistema de classificação dos seres vivos, com categorias, desde reinos a espécies, e a nomenclatura binominal, método de nomear os organismos com 2 nomes, um para o gênero e outro para a espécie. Ele defendia que as espécies não variavam, elas eram fixas. Diferente de Buffon, na sua visão, fatores como clima, alimentação e habitat influenciavam nas mudanças das espécies. Girafa camelopardus. Ela tem um pescoço bem grandão para poder alcançar as folhas e se alimentar. Essa estrutura nunca mudou, ela é fixa. Claro que não, você tá louco? A girafa muda sim, os animais sempre mudam, principalmente por causa do ambiente, do clima do lugar onde eles vivem e da alimentação que eles têm. A girafa nem sempre teve o pescoço desse tamanho, ela se adaptou para poder comer as folhas lá de cima. Cuvier, o fundador da paleontologia, ele criou o conceito de extinção e ele criou a teoria do catastrofismo, que sugeria que a Terra passava por grandes catástrofes e novas espécies eram criadas a partir dos organismos sobreviventes. Já Lamarck, conhecido grandemente por sua teoria do uso e desuso, sugeriu que as características surgiam nos animais de acordo com suas necessidades. Você sabia que as espécies elas mudam através das catástrofes que acontecem na Terra? Pô, ele era um cara legal, mas estava errado. O catastrofismo está errado. O que vale é a teoria do uso e desuso. Charles Lyell propôs o uniformitarismo, que defendia que as mudanças na Terra ocorriam de forma contínua e em períodos muito lentos, ideia que posteriormente influenciou muito nos pensamentos de Charles Darwin. Richard Owen, além de criar vários termos científicos como a palavra dinossauro, ficou conhecido como pai da homologia, que é a definição de uma mesma estrutura em diferentes formas e funções. Na visão dele, Deus tinha usado de um mesmo rascunho para criar todos os seres vivos. Haeckel organizou as 3 homologias, em especial partes comparadas entre indivíduos diferentes, serial, partes repetidas e geral, que são partes ou séries comparadas de um tipo só. Ele também via a homologia como uma evidência evolutiva e a embriologia como uma prova dela. E por fim, Charles Darwin, o nome provavelmente mais conhecido da biologia justamente por ter fundamentado a teoria da evolução. Dentre as suas ideias estavam a descendência em comum, que era a base da homologia, a seleção natural, o gradualismo e a diversificação. A homologia acontece porque Deus usou o mesmo rascunho para todos os seres vivos. Não, a homologia acontece por conta dos ancestrais em comum. Nada a ver, cara, pelo amor de Deus.